E aí, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Estou aqui para falar sobre o nosso patrocinador oficial do podcast, do Vinhos Podcast, Barbearia Chicarelli, o melhor local que tem para você que está querendo dar aquela melhorada na sua imagem, na sua aparência, na sua imagem profissional. Barbearia Chicarelli, atendimento fervedouro e divino, profissionais de alta qualidade, com visagismo, atendimento em barba, cabelo, corte. Os caras é muito bom, uma das maiores barbearias regionais que a gente tem, e só entrar em contato com eles para você ficar bonito, para você chamar a atenção, para você se sentir bem, melhorar a sua autoestima. Barbearia Chicarelli é um grupo perfeito e sensacional. Muito obrigado, meu amigo, por ter vindo, tá te recebendo aqui novamente, né? A gente que pegou e fez um podcast um dia de base, né? Se hoje, no início, né? Logo se hoje eu posso estar aqui, eu tenho que agradecer a vocês que foram cobaias. Deu super certo, né? Na época teve uma repercussão muito positiva, né? Sim. Estava iniciando aí o ingresso na nutrição esportiva, ainda estava fazendo, né, minha pós-graduação. Estava no seu começo, tinha acabado de formar também, né? Tinha acabado de me formar, ainda não estava tão experiente, né? Porque a gente vai ganhando experiência com o decorrer do atendimento, né? A parte clínica. E aí a gente vai vivenciando, me especializei, né? Na época que você fez o podcast, eu ainda estava na pós-graduação, já finalizei minha pós-graduação, então já tive um caminho um pouquinho claro. Mas vamos pegar pelo assim, o começo novamente, só para o pessoal que são os novos espectadores, né? Que está sempre assistindo a gente. Fernanda, né? Quem é Fernanda? De onde você é? O que você faz? Onde estuda? Então, Fernanda é natural de Barroso, zona rural pertencente ao município de Carangola. Me formei em nutrição no ano de 2019 na Faminas. E desde então eu venho me especializando na minha área, né, que é a nutrição esportiva e estética. Eu falo que a nutrição é uma eterna aprendizagem, né? Assim como qualquer área da parte clínica voltada para a saúde, a nutrição ela exige muito que a gente esteja sempre acompanhando os novos periódicos, as novas revistas científicas, atualizações, porque a cada ano que passa, ou a cada semestre que passa, a gente tem uma nova atualização e novos marcadores, né? Novas pesquisas sendo publicadas. Então, às vezes, um dado que era visto como comprovado cientificamente lá no ano de 2007, 2006, hoje pode vir a cair em desuso isso, então tem muita atualização. São muitos, né? Assim, aí eu já lembrei de o pessoal tinha um baita do preconceito com leite, sendo que... Sim, de ano surge um vilão, né, da alimentação. O leite já foi visto como vilão, que o leite, a frase que muitas pessoas usam somente o bezerro que toma, mas hoje já foi visto que isso não existe, né? Então, a cada ano que passa, a gente tem um conceito diferente, né? Há um tempo atrás, falava-se que a gordura de porco, ela podia ter o consumo sem preocupação, que era de origem animal. Hoje a gente já sabe que é para ter um cuidado maior, né? Tinha a visão de que o consumo aí, por exemplo, de um determinado alimento podia vir a causar câncer, né, de forma muito isolada, mas a gente sabe que não, é um conjunto de vários fatores. É aquilo que você disse, tem que estar sempre atualizando, né? Toda área, para falar a verdade. Eu acho que não existe uma que seja assim, falar, você pegou, aprendeu e é aquilo dali. Pronto. Tem que estar sempre em constante movimento, né? E tentando se especializar o máximo possível na área, né? Eu falo que a nutrição, a que eu me especializei, foi muito voltada ao meu objetivo pessoal também, que eu queria trazer isso para mim. Mas ela tem uma gama de possibilidades. Então, dentro da nutrição, você consegue atender a parte clínica, a parte de doenças crônicas, né, crianças, adultos, para manutenção, né, talvez de uma vida mais saudável, idosos. Isso é legal de você falar, porque quando eu cursei educação física, né, a gente falava assim, que existia 3 grandes pilares no meio de tudo aquilo que você vai fazer, né? Inclusive na fisioterapia também, só que a gente classificava eles como ordem de mais importante, só que como um pilar você depende do outro, né, para funcionar. Mas a gente falava que o primeiro era alimentação, o segundo era repouso e descanso, né, e o último seria ali um treinamento ou uma atividade física, dependendo do objetivo que fosse feito, né. É bem dessa forma, né? Então, hoje a gente fala assim,
os estudos já mostram que, na realidade, para você chegar a um determinado resultado, você tem que ter um conjunto disso. Do descanso, da alimentação, da atividade física, porque um isolado ele não tem capacidade de te levar a um bom resultado, né? Um bom treinamento, sem uma boa recuperação, sem uma boa noite de sono, não vai ser tão eficiente quanto você ter uma boa recuperação, dormir bem, se alimentar bem, né? Somente a alimentação, por exemplo, isolada, também não vai te dar um bom resultado se você não tiver um gasto calórico através da atividade física. Então eu falo que isso tudo, na realidade, é um conjunto, né? E quando você consegue aplicar ele muito bem distribuído ali, você tem um resultado. Depende muito disso, né? Que às vezes as pessoas não entendem. Falando de histórias de educação física, né? Eu trabalhei muito tempo. E aí uma vez chegou um cara pra mim falando assim, não, tô treinando e eu quero crescer, quero ficar grande, muito magrinho, quero mudar de vida, fui no nutricionista, tô aqui na academia. Com gás, né? Com gás. Força de vontade. E o menino assim, eu não sabia por quê, o que tá acontecendo, que ele não desenvolve, aonde tá o erro, o principal tá comendo, tá treinando. Sim. Aí eu fui saber que ele dormia. A principal recuperação, né? O sono é importantíssimo para a regeneração celular, né? Nova produção da síntese proteica, no caso, quando a gente trata de musculação voltada ao ganho de massa muscular, a gente fala um termo muito utilizado, que é hipertrofia. Né? E muitas vezes as pessoas acham que a hipertrofia é feita somente durante a atividade física. Né? Eu fui ali, treinei, levei a fibra muscular em exaustão e já pronto. Fiz meu processo de hipertrofia. Mas na realidade, o processo é tudo aquilo que você faz depois dessa exaustão muscular. Né? Então inclui boa hidratação, uma boa noite de sono para recuperação e regeneração celular, a inclusão de fontes de proteína para auxiliar, né, a ter substrato suficiente para preencher essa fibra. Então, você fechando isso, você promove a hipertrofia. O corpo está sempre se adaptando, né? Ele é um grande mecanismo de adaptação. Você provoca um estímulo e ele vai reagir àquele estímulo. Sim. Desde a parte que eu falo da pessoa se adaptar a não dormir, a adaptar a remédios, a alimentação, ele vai estar sempre recebendo estímulos, ele vai tentar se adaptar àquilo que você está fornecendo a ele, né? E a hipertrofia basicamente é isso. Você vem, oferece um tipo de lesão na fibra muscular e aí ele vai pegar os recursos que ele vai ter, que vai ser da parte da alimentação, descanso, que vai liberar hormônio, tudo aquilo para compor, né, a fibra, regenerar aquela fibra muscular, né? Então é muito importante que a pessoa tenha essa questão do sono, é importantíssima até mesmo para controle do ciclo circadiano, né? Esse ciclo circadiano ele envolve aí a produção de determinados hormônios em horários específicos, até para o nosso funcionamento de forma fisiológica. Então, uma pessoa que tem muita restrição do sono, né? Muito possivelmente vai ter um desbalanço de hormônios inclusive importantes para a parte tanto anabólica quanto catabólica, né? Alguns hormônios que influenciam na saciedade, no apetite, igual grelina e leptina. Se a pessoa restringe muito sono, esses hormônios eles podem sofrer um desbalanço. Então, níveis de cortisol também altíssimo, vai atrapalhar em tudo ali. Sim, né? sim. O que muito acontece hoje, né? As pessoas elas já estão muito expostas ao estresse, seja ele físico ou mental. E aí, associado a uma restrição do sono, é muito comum a gente ter um aumento desse cortisol. Né? E o cortisol, até determinado valor, ele é muito importante. Mas quando você tem uma exposição de forma crônica, ele vai vir a causar danos. Principalmente quando a gente fala de catabolismo muscular. Muito, muito. Hoje, né, você é especializada em quê? Hoje, a gente já começa assim, falando, né, já vai um monte de informação. Eu gosto de pegar assim, pra gente entender a sua área, né, a gente domina várias. Eu, né, dentro da área da saúde, eu falo que eu me apaixonei pela ortopedia, então eu amava gente quebrada, amava treinar pessoas em alto rendimento, mandasse para eu a parte de emagrecimento. Eu falava, gente, já não é o que eu gosto. Até fácil, tem que fazer de tudo, mas não é o que eu gosto. Hoje você trabalha assim, específico, assim, aqui eu sou boa. Então, onde eu falo que eu sou muito boa é a área que eu me especializei, que é a nutrição esportiva, voltada para emagrecimento, para hipertrofia, para ganho de massa muscular. É a área que realmente eu estudo e eu vivencio isso na medida que eu posso. Nutrição esportiva. Fala pra nós, o que é nutrição esportiva? A nutrição esportiva, as pessoas associam muito com determinados tipos de atividade física, né? Mas a nutrição esportiva ela também envolve melhora de performance,
do paciente. Então, às vezes, você pega ali um paciente que quer melhorar o seu ritmo, o seu rendimento numa corrida. Pode ser até um paciente amador, né? Que geralmente muito acontece. Mas tem o amador ali, às vezes não é um corredor, já um atleta, mas a pessoa quer melhorar a performance, quer começar a fazer uma prática de exercício diferente. Então, a nutrição esportiva, ela vem com essa característica de melhorar o desempenho, coadjuvante, né? A gente tem a melhora da parte estética também, né? Mas a questão da nutrição, antes da gente pensar do lado esportivo, a gente tem que pensar em nutrição. Então, a nutrição, ela envolve não só essa parte estética, de rendimento, de ganho de massa muscular, mas também envolve o cuidado bioquímico do paciente, né? Da parte fisiológica mesmo. Então, tá tudo muito bem interligado. A nutrição esportiva seria o refinamento para alcançar determinadas metas, Sim, né? Porque, sim. igual você disse, às vezes a pessoa pega e fala assim, eu virei um corredor e agora eu vou procurar um nutricionista da área esportiva. Porém, ela talvez não está cuidando nem da base, da Nem da alimentação. base, principal, né? com certeza. E aí a nutrição esportiva ali, né, a gente falando, alcançar metas, alcançar resultados. Quando a gente fala de esporte, a gente fala de suplementação, né? Eu acho que Nossa, é um ponto muito importante. não tem como escapar, né? Tanto que hoje em dia, não só quando a gente fala de esporte, de alto rendimento, mas quando a gente fala de uma simples ir da academia, dança, atividade de corrida, eu gosto falando, né, corredores de rua, mas ciclistas, né, agora está muito em alta desde a pandemia. Eu falo que após a pandemia, eu acho que ela abriu muitos olhos para as pessoas quanto ao cuidado, né? E o cuidado da base. Porque antes a gente tratava muito a doença com a parte medicamentosa e não se pensava em prevenir, né? Isso. Então, a parte do cuidado da alimentação associada à atividade física, ela se tornou muito grande na pós-pandemia, porque as pessoas começaram a observar, se eu não tiver um nível adequado de saúde, se vier qualquer tipo de doença, eu vou ser um grupo de risco, né? Como acontecia com o Covid, por exemplo, né? A gente tinha que pessoas sedentárias eram um grupo de risco para a doença, pessoas com diabetes eram um grupo de risco. Então, esse cuidado, né, e esse olhar se tornou muito mais intenso. Eu falo isso olhando até para a nossa região aqui, né? As academias aumentaram muito o número de pessoas, né? Pessoas que começaram a se cuidar mais, corridas de rua mesmo. Não, foram em várias áreas, né? As pessoas começaram a dar mais valor à saúde, à vida. Eles fizeram esse cuidado e trouxeram, né, muitas das pessoas, né? E você falando ali, né, sobre cuidado de saúde, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa parte da alimentação hoje. O que seria uma alimentação base, né, para as pessoas terem uma qualidade de vida boa, para a gente chegar na parte de suplementação, para você diferenciar para nós o que é alimentação e de suplementação. O que seria uma alimentação base hoje, assim, quando a gente fala assim, nossa, eu queria comer bem, eu queria me alimentar bem, proteína, carboidrato, lipídios, né, gordura que seria gordura. O que seria alimentar bem? Comer pizza ou não? Então, eu começo a resposta com uma seguinte frase. A diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Né? Então, até os alimentos que são considerados hoje saudáveis, se a gente tem um excesso de consumo, eles também podem vir a trazer prejuízos para a saúde. Então, a alimentação saudável está muito relacionada a equilíbrio. Tá? E claro, você ser capaz de jogar para o seu organismo substratos nutritivos, né? Substâncias nutritivas, para fazer com que ele consiga metabolizar, né? Suprir as suas demandas energéticas, suprir as demandas de produção de células. Então é muito importante que a gente tenha uma base de alimentação, principalmente pensando em alimentos in natura, minimamente processados, né? Lembra aquela pirâmide que a gente vê muito na escola, né? Aquele parte de baixo e inferior dos alimentos que você tem que consumir mais, mediamente e minimamente. Muito se vê hoje uma inversão dessa pirâmide. Então é importante que a base da nossa alimentação seja de vegetais, oleaginosas, né, proteínas do reino animal, do reino vegetal, carboidratos complexos, fibras, né? Então basicamente a gente fala que nós trazemos muito por isso para a nossa realidade, é fazer com que a gente evite o máximo alimentos ultraprocessados, né? Tem muitos aditivos, conservantes, e faça da base da nossa alimentação aquilo que é mais in natura. Conservantes, assim, uma pergunta leiga, né? Eles prejudicam mais
ao nosso organismo devido à quantidade absurda de sódio. Ou não só o sódio? Depende do tipo do conservante, né? Tem conservantes aí que podem causar processos inflamatórios quando em alto consumo, né? Isso já foi visto em vários estudos científicos, que há conservantes que causam danos à barreira do intestino, né? Causando desbiose intestinal. Muitos produtos industrializados são altíssimos em sódio, um pH muito ácido, né? Altas concentrações de adoçante, que também o consumo exagerado e a exposição acentuada pode vir trazer danos para a microbiota intestinal. Então, isso está muito relacionado ao consumo, progresso e contínuo do alimento. Sim. Então, por isso que sendo alimentos de base, a gente vai ter uma qualidade melhor. Sim, né? Sim, com certeza. E aí, né, a gente fala sobre refeições, quantas refeições, o que fazer, como fazer. É algo volátil? É algo que... É algo muito, assim, eu sempre falo com o paciente que o ideal, isso depende muito também do perfil. Às vezes chega um paciente para mim que ele é diabético, né? Ele precisa manter um nível adequado ali, constante, da sua carga glicêmica, da possibilidade de você ter um carboidrato à disposição, né? Não passar tanto tempo sem comer de 3 em 3 horas, isso depende muito do perfil do paciente. Mas, no geral, né, a recomendação é que você mantenha refeições não tão distantes, né? Você faça uma média de 3 a 4 horas de distanciamento de uma entre a outra, tá? Porque quando você restringe muito, o seu corpo entende o seguinte: essa pessoa não está me mandando substrato, não está me mandando energia, caloria, eu vou começar a segurar aqui o máximo que eu posso. Então ele começa a estocar mais do que oxidar aquela gordura. Agora, falando sobre estímulos, né, o nosso corpo se adapta a tudo. A tudo. Então, quanto mais restrito você é na alimentação, mais restrito o seu corpo vai ser se ele não tiver um estímulo. Eu sempre, assim, conhecido pela blindagem da saúde, né? Não passo mal com nada, eu tô sempre bem na vida. Sistema imunológico lá. Nossa, nem sei o que é, assim, errado, tá, gente? Nem sei o que é vacina, não sei nada, porque nunca fui de passar mal. Eu não recordo de eu passando mal. E o sistema imunológico, até inclusive é bom você falar que ele é construído no intestino, tá? A principal fonte de construção, início e de um bom sistema imunológico, ele é construído a nível intestinal. Então, se você tem lesão intestinal por conta de uma má alimentação, por conta de uma desbiose intestinal, você vai ter um sistema imunológico debilitado. E eu como muito. E aí, naquela conversa, a gente vai estudando, vai aprendendo, né, no decorrer das graduações. Aí eu aprendi uma frase que achei muito legal. Eu falava assim: o que é melhor? Você ter um carro que chega a 300 por hora, que consome muito, mas ele é mais forte, ou você ter um carro que gasta pouco, porém ele é mais fraco? Né? Porque tem gente que come pouquinho, né? Tem um baixo déficit calórico, vive ali com a fraqueza, né, de não estar conseguindo atender a demanda dela. Sim, né? Não consegue progredir na atividade física, não tem um bom rendimento. E ela vai acabar ali enfraquecendo o próprio sistema imunológico dela, né? Vai debilitando o sistema imunológico. E isso a gente consegue observar em alguns marcadores bioquímicos também, né? O sistema imune mesmo dá para você observar no leucograma. Processos inflamatórios, né, também dá para ser observado no exame bioquímico, através de alguns marcadores que mostram, que identificam que a pessoa está inflamada. Então, isso tudo pode ser identificado através da... Esse processo inflamatório, assim, falando de forma leiga, para que as pessoas entendam, né? O que seria ele, né? Então, na parte biológica, nós estudamos lá no ensino médio que todo processo inflamatório, ele começa a partir de uma lesão tecidual. Então, a partir do momento que você sofre uma lesão tecidual, são agrupadas células do sistema imune para a produção de citocinas, pró-inflamatórias, né, e tudo mais. Então, na parte celular, parte do princípio que aconteceu uma lesão ali. E o sistema imune ele é ativado para poder contornar isso, certo? Mas a nível intestinal, nós temos duas situações, né, que pode acontecer esse processo inflamatório. Quando a gente tem um intestino que a gente fala impermeável, né, quando ele perde a capacidade dele de segurar substâncias que são nocivas à nossa saúde, né? Porque o nosso intestino ele funciona como uma esponja. Se ele tem uma boa colonização de bactérias, se ele tem um ambiente saudável, essa esponja vai funcionar muito bem. Quando ele perde essa capacidade de filtrar determinadas substâncias,
a gente começa a ter a entrada de nutrientes, partículas, micro-organismos que são vistos pelo sistema imunológico como algo ruim, errado. E aí esse sistema imunológico ele é ativado para poder combater. É onde começa a acontecer o processo inflamatório a nível intestinal. Né? E pessoas que são obesas, elas também já têm a inflamação ali já instalada. Porque o tecido adiposo ele libera uma substância que chama adipocinas. São substâncias que são inflamatórias, naturalmente. E hoje as pessoas vendem muito a ideia do seguinte: eu preciso desinflamar para emagrecer. Mas na realidade é o contrário. Você precisa, para emagrecer, você precisa desinflamar. Tá? Você entendeu? Eu falei certo? Não, eu entendi. Eu deixei assim, né? Porque a gente faz a graduação, a gente aprende, né? Então, e às vezes a pessoa não entende muito da linguagem, assim, eu tô inflamada, elas não entendem inflamação. Na maioria das vezes, da retenção de líquido, né, que são duas coisas totalmente diferentes, né, que ela fala, eu tô meio inflamada, tudo hoje, porque o que se vende muito hoje? A pessoa tá inflamada, ela precisa inflamar para emagrecer, mas é o contrário. Se eu tenho células, se eu sou obesa, se eu tenho sobrepeso, eu tenho células que produzem adipocinas, que são substâncias inflamatórias, eu preciso primeiro emagrecer para depois ter um corpo desinflamado, sabe? Então a ordem ao contrário. Então, quando se fala em uma dieta anti-inflamatória, o que é melhor para o paciente? O emagrecimento, concorda? Porque se ele não tem ali células de gorduras que produzem essa substância, ele vai perder esse grau de inflamação. Isso. E aí a pessoa pega, vai fazendo a alimentação dela, né? Você falou. Eu aprendi que teria duas prioridades, né, muito importantes que na nutrição esportiva, que eram a primeira, valorizar as refeições grandes. É verdade? É mito? Como que é? Porque eles falavam que elas são as que regulavam, né, as outras alimentações e elas manteriam a ordem do seu organismo, com duas refeições grandes e as outras entrariam como complementares. Seria verdade? Seria um mito? Isso é muito individual, né? Isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas hoje a nossa base aqui, o que são as refeições grandes? Seria um café da manhã bem distribuído, né, com boas fontes de carboidrato, boas fontes de proteína, frutas, né? Um bom almoço, né, também pensando nessa parte de carboidratos complexos, legumes, hortaliças, verduras, né, fontes de proteína, e um bom jantar, né, seriam basicamente essas grandes refeições. As grandes refeições. Mas a gente consegue distribuir a nível calórico, fracionar essas refeições para que ao chegar no final da tarde ou anoitecer, você não coloque uma refeição tão densa aí no final da noite. Né, porque não é nem tão adequado você colocar uma refeição muito grande à noite para o seu organismo. A nível intestinal, ele já está se preparando para o repouso, né? As enzimas digestivas já estão, com certeza. Não é correto. A melhor coisa que tem para dar sono hoje. A gente tem uma redução aí da produção de enzimas digestivas, né? Ao anoitecer. Isso faz parte daquela produção fisiológica mesmo do nosso corpo. Isso é normal de acontecer, essa produção de enzimas mais lentas ao anoitecer, né, a redução do cortisol. Tem horário, por exemplo, proteína é algo que tem mais digestão, né, no nosso organismo. Tem horário que a gente deve valorizar mais a proteína, tem horário que a gente deve valorizar mais carboidrato? Então, na realidade, o ideal é você tentar conciliar todas as refeições com uma fonte de proteína, tá? Carboidrato e uma fonte de proteína. É o ideal, é o melhor. O melhor. Então, independente do horário, sempre manter, por exemplo, um almoço. Se a pessoa consegue bater uma quantidade de 150 gramas de carne no almoço, 120 a 150, ela está tendo um suporte muito bom proteico, né? Tanto no almoço quanto no jantar. No café da manhã, ovos, queijo, leite, whey protein também são boas fontes de proteína. No lanche da tarde também, né, fazer essa diversificação da dieta, né, com essas possibilidades também é interessante. Você falou agora do whey, então vamos pegar a parte de suplemento. O que é suplemento para as pessoas diferenciarem suplementação de alimentação, que é uma grande polêmica assim, no meu consentimento, que as pessoas não entendem. Ela vai para a academia e fala assim, eu preciso ir para a academia, eu preciso comprar um suplemento primeiro, antes de ir para a academia. Elas não entendem a realidade. Acham essa necessidade, né, muito grande de ter a suplementação ali. Realmente, o suplemento ele vem como coadjuvante da alimentação, né? Claro que a base da nossa nutrição como um todo tem que ser derivada da alimentação, porque não adianta você suplementar em cápsulas
se você não está fazendo uma boa base, né? As cápsulas, elas vão servir para repor determinados nutrientes? Vão. Mas e todo o restante? E as fibras? E as proteínas que tem na alimentação, né? E aqueles minerais e vitaminas? Então, muitas das vezes as pessoas confundem, né? Vou me alimentar mais ou menos e depois eu reponho com um suplemento multivitamínico aqui que vai ficar tudo certo. Mas na realidade não é isso. Dá para chegar num shape legal sem suplemento? Dá para chegar, com certeza. E dá para chegar num shape legal suplementando, mas não alimentando bem? Aí eu acho difícil. Eu acho bem difícil. Porque a base é o fundamental. A base né? é o fundamental. O cuidado com essa parte do intestino absortivo, porque também não adianta. Você está suplementando cápsulas, mas você não cuida do seu intestino através de fibras. Né? Então você não vai conseguir absorver nada. Eu vejo muito da parte de suplementação, assim, né? Tem gente que tem uma dificuldade imensa de comer muito. De comer 120 gramas de carne. Tem gente que tem dificuldade para comer, né, proteínas em geral. Não sei se é algo rotineiro dentro do seu espaço de trabalho, né, mas quando eu trabalhava na academia, o pessoal acabava que não conseguia comer muita carne, não tinha dificuldade de beber leite, ovos. Altos volumes, né? E aí o suplemento não deixaria como uma luva na vida dele, né? Então, a suplementação, ela é muito boa nesse processo, né? A gente tem algumas vitaminas vitaminas e alguns minerais que são essenciais para a gente ter o controle, né? A creatina, por exemplo, é importantíssimo, o whey protein também é importantíssimo nesse processo voltado para a nutrição esportiva, tá? A creatina, nosso corpo produz, mas é muito pouquinho, em cerca de 2 gramas endogenamente sendo produzidas por dia. Não seria o suficiente, não, né? O whey protein, a gente obtém, o whey protein nada mais é do que a proteína do soro do leite, né? Quando a gente trata de proteína derivada do leite, mas a gente também tem a proteína derivada da carne, a gente também tem a proteína derivada da soja, né? Então tem essas particularidades. Mas o que é mais utilizado hoje é o whey protein derivado do soro do leite. Do soro do leite. Né? E que é muito importante ter porque você consegue bater em uma quantidade muito pequena de alimento, de produto, 23, 24 gramas de proteína por refeição. Então é algo muito prático. Às vezes eu tenho um paciente que, por exemplo, eu não tenho tempo para levar no meu lanche da tarde 150 gramas de carne. Eu tenho tempo só de parar e consumir alguma coisa prática e rápida ali. Dá pra colocar um whey? Perfeito. Perfeito, né? É o momento... Hoje você classificaria os mais importantes dos suplementos seriam quais? E a gente vai pegar um de cada um. Os que são mais utilizados hoje, a nível, assim, para rendimento esportivo, é a creatina, inconfundivelmente. Creatina. Vamos falar de creatina. A creatina. O que seria a creatina? Então, a creatina... Como usá-la? Que o pessoal usa errado. É um suplemento que a gente produz, né? Mas não em quantidades suficientes. E aí, qual que é a função da creatina? É fazer a ressíntese do ATP. Lembra daquele ciclo de Krebs, aquele negócio confuso ali de produção de energia celular? Então, o ATP é a nossa principal molécula, principal matriz energética, né? Então, a partir do momento que você começa a executar atividade física, esse ATP vai sendo utilizado e dentro de 7 a 10 segundos de exercício ele começa a ter uma depressão. Mas o corpo ele começa a criar novos mecanismos para poder produzir esse ATP novamente. E aí que entra a creatina. Que na vez de mandar TPCP, né? Isso. A creatina ela atua doando um fosfato para o ADP para a formação novamente do ATP. Então, ela auxilia nessa ressíntese rápida e de forma contínua da principal molécula de produção energética. Por isso que é o suplemento mais falado, né? Mais do que o próprio whey, né? A creatina ela vai ser... Mais falado. Porque ela, assim, do ponto de vista de aumento de força, resultado, performance... A pessoa começa a tomar, ela sente a diferença na hora. Já sente diferença muito grande, né? E tem algumas pessoas que tem um mito muito comum de acontecer, que as pessoas acham que a creatina incha. Mas na realidade ela não faz isso, tá? Fala que ela pega no rim, o negócio tem nenhum colateral. A creatina ela não tem esse efeito de inchaço. Na realidade, o que ela faz? Ela altera a osmolaridade, então ela atrai água para dentro da célula. Pensando em músculo, ela atrai água para a célula muscular. Então essa célula ela fica mais volumosa de tamanho, porque ela está mais hidratada. E aí, esteticamente, é até melhor, né? Os homens que gostam. Um aspecto um pouco mais definido, um músculo mais denso, mais hidratado, né? Melhora. Quando o músculo está bem hidratado, a gente vai ter meios ali melhores, né? Para regeneração celular, para síntese proteica, né? A gente tem a melhor captação de glicogênio a nível muscular. Então, a creatina ela tem muita importância e grande atuação. Como usá-la? Um ponto importante.
Isso aí é um ponto importante. Eu aprendi que, né, não faz sentido o uso de creatina se ele não tiver ali uma saturação, né? Existem várias formas de saturar, porque se você não provocar estoques de creatina dentro do seu organismo, não vai fazer sentido. Né? Eu aprendi assim, tem diferença? É cientificamente comprovado que a saturação, a creatina só vai funcionar quando ela está saturada no músculo. Isso a nível intramuscular, tá? A creatina ela tem a função celular dela a nível sistêmico. Então ela vai atuar com a produção mesmo endógena nossa pequenininha, no cérebro, né? Hoje tem a sua atuação preventiva na parte neurológica. Ela vai atuar basicamente em pequenas dosagens no corpo como um todo. Agora, a nível muscular, para melhora de performance, ela só vai desempenhar a sua função quando ela estiver saturada. Saturada. Tá? Então, por que é importante a gente ter um protocolo específico para cada pessoa? Porque, por exemplo, às vezes chega um atleta para mim lá que nunca fez uso de creatina. E ele não tem praticamente nenhum tipo de estoque a nível intramuscular. Então, é interessante a gente começar um protocolo de saturação durante 5 a 7 dias, né? E isso varia muito de paciente para paciente, então às vezes 10 gramas durante 7 dias, 20 gramas, isso vai variar de acordo com o nível de treinamento desse paciente, tá? E aí depois a gente coloca uma dose de manutenção. Hoje, doses em 3 a 6 gramas é uma boa dose de manutenção para a maior parte das pessoas. E que é o que a pessoa costuma comprar um potinho, né, sem passar no nutricionista, tá só jogando dinheiro fora, tá lá, tá tomando e tá... E às vezes nem pesa também, né, a característica. Um efeito placebo enorme, que ela fala assim, nossa, tomei a creatina tão forte. A escolha da creatina também é muito importante, porque hoje no mercado nós temos a creatina monoidratada livre, e tem algumas que já estão associadas a carboidrato. Praticamente a maior parte dessas creatinas que estão associadas é a maltodextrina, que é um carboidrato de alto índice glicêmico. Então é muito importante no ato da compra do produto ter essa leitura do rótulo mesmo. A pessoa entender, né? Porque tem a parte de como que vai ser feita essa maior ingestão pelo organismo, né, da creatina, né, com carboidrato para poder absorver melhor, né? Sim. A captação, né, da creatina para dentro do músculo é muito maior com picos de insulina. Então, a insulina, quando você consome refeições com alto valor de carboidrato, vai ter um pico de insulina e aí a captação da creatina vai ser maior. Lá em 2017, 2018, né, a gente ia pra academia e a gente via muito pessoal fazendo o quê? Eles pegavam, colocavam na água e levavam pra academia, sendo que depois eu fui aprender que não era bem assim a melhor forma de usar ela. Na realidade, hoje a gente brinca muito também que não existe um horário ideal. Não existe um ideal. Existe um horário que você lembra de tomar. O problema da creatina é você não lembrar, né? Mas, se você quer melhorar a biodisponibilidade do produto e você quer ter uma maior absorção, o ideal é você consumir ela depois de refeições que tenham carboidrato ali na composição. Isso. E aí vai entrar o whey. Agora o whey. Você disse que o whey ele tem várias formas que são derivados, mas tem também, né, os tipos de whey. Os tipos de whey. O whey, né, eu fiz aquela introdução ali atrás, mas é importante frisar que ele vai ter determinados tipos que podem ser incluídos, né, na rotina de indivíduos de maneiras diferentes, dependendo do objetivo do indivíduo ou das características fisiológicas que esse indivíduo apresenta. Então, por exemplo, se chega um indivíduo para mim lá no consultório que ele é intolerante à lactose, o ideal é que, dependendo do grau dessa intolerância, que esse indivíduo ou ele consuma um whey protein isolado ou ele consuma um whey protein à base de carne ou à base de proteína vegetal. É bom salientar também que as diferenças, tá, da proteína vegetal para a proteína do leite. A proteína do reino vegetal, ela não tem um perfil de aminoácidos tão complexos, né? Que a gente fala, aqueles aminoácidos essenciais. Os básicos, né? Aminoácidos básicos. Os aminoácidos que o nosso corpo não produz, né? São 5, se eu não me engano, ou 6. Então, assim, a gente tem essa diferenciação de característica de aminoácido do perfil da proteína vegetal para o perfil da proteína do reino animal. Então, em termos de biodisponibilidade, né, essa questão de melhora de perfil de aminoácido, do reino animal sai um pouquinho mais à frente. Mas não quer dizer que a proteína do reino vegetal seja ruim, tá? Uhum. Da proteína do soro do leite, então a gente vai ter a concentrada, a isolada e a hidrolisada. A concentrada, a constituição dela é basicamente de 70% a 80% de proteína e o restante do carboidrato principal do leite, que é a lactose.
né? E um pouquinho ali de gordura, mas muito pouco, tá? Então, o whey protein concentrado, para quem é intolerante à lactose, não é tão recomendado, porque ele vai ter essa lactose ali presente, tá? Já o isolado, ele tem uma parcela um pouco maior de proteína, cerca de 90% é proteína e tem alguns traços de lactose na composição. Não é fácil adaptação para quem é. Tem pessoas que toleram bem os intolerantes, tem alguns intolerantes leves que toleram bem o isolado, mas tem intolerantes que, dependendo do grau, não vão tolerar, porque mesmo com traços ali, eles já começam a se sentir mal. Estufamento, produção de gás, todos aqueles sintomas de um intolerante mesmo. Uhum. Então, o isolado do concentrado tem essa diferenciação de composição. Já o hidrolisado, ele compreende a proteína quebrada, né? A proteína, ela sofre a hidrólise. Então, ele é mais biodisponível, tá? Porque você retira uma parte daquela necessidade de digestão do organismo. A proteína já está quebrada, então está muito mais rápida. É absorção bem mais rápida, né? Dependendo, assim, principalmente na nutrição esportiva, muito bem usado, né? Isso. Pode ser uma estratégia muito grande. Para altas performances, pessoas que têm um nível de treinamento muito intenso, precisa repor proteína de forma rápida, é sim uma boa estratégia. Mas porém, tem um custo maior. O custo dele é maior, porque a nível de processamento industrial você tem um processamento também mais custoso, então o preço dele na prateleira para comercialização é maior. Mas a nível de qualidade, qualquer um desses podem ser utilizados. E igual você disse, o whey ali, ele vai ser uma estratégia dentro da própria dieta para estar melhorando ou atendendo algum intervalo. Isso, vai ter a quantidade de proteína em si, né? A quantidade ideal de proteína que a pessoa precisa consumir. O whey já não é igual à creatina que você pega e tem que fazer uma ingestão com outro alimento para ter uma boa absorção, né? O whey, hoje a gente tem um estudo comprovado que ele sendo ingerido com lactose, com leite à noite, ele tem uma melhor resposta absortiva. Hoje já tem estudos que mostram isso. Mas, no geral, não há necessidade de você, mesmo que se você misturar ele com água, ele vai exercer a função dele. O leite não é um vilão. Não é um vilão. O leite não é um vilão. Não é um vilão mesmo. Não provoca inflamação. Não. Assim, ele tem a característica de pessoas quando têm predisposição a nível intestinal, né, do sistema imunológico atuar ali, reconhecendo a partícula da lactose, causando aquele processo inflamatório, sim, né, se a pessoa ingerir o leite, vai fazer mal. Você faz uso? Faço, com certeza. Fui criada, né? Na roça não tem como a gente restringir o consumo. Não tem E aí a gente então sai do whey e a gente já vai ali para estimulantes, né? Estimulantes existem vários, né? Falo tudo dos tribos, né? Que é algo natural, mas aí nunca me aprofundei, né? Como eu falei, eu era da ortopedia, outra área. Mas eles falavam que o uso exagerado de tribos e de outros do tipo poderia causar, né, efeitos colaterais que não eram tão agradáveis, né? Conta um pouco para nós sobre os estimulantes, eles fazem grupo de recursos, da caracterização de recursos ergogênicos, né? Que são substâncias que são para melhorar o desempenho esportivo do paciente, do indivíduo. Então, assim, hoje nós temos N substâncias que podem ser utilizadas, desde cafeína, que são estimulantes do sistema nervoso central, taurina, beta-alanina, arginina, né? Tem também os vasodilatadores, que é muito utilizado hoje, a beterraba, né? Tem gente que dissolve, compra beterraba em pó e utiliza como pré-treino porque ela tem uma substância que é o nitrato, que vai atuar como um vasodilatador, né? Então tem essa atuação para melhora do desempenho esportivo. Mas o uso, ele tem que ser muito bem planejado, porque tem pessoas que têm uma hipersensibilidade a esse tipo de recurso, né? Seja a cafeína, outro tipo de recurso ergogênico. Então tem que ser muito bem planejado, tem que ser dentro de uma quantidade ideal que não vai causar danos. A cafeína principalmente, né? Que ela pode provocar muitas alterações no sistema nervoso da pessoa, dependendo da forma de uso, ou também não causar efeito nenhum, né? Dependendo de relevância, intolerância, a cafeína, dependendo do nível de exposição do paciente, igual eu, que eu tomo café o dia inteiro. Pra mim, 400 mg de cafeína, tipo assim, entra no meu organismo, tô plena, posso tomar pra dormir que não interfere. Por quê? Os receptores já estão saturados. Então já é uma dosagem que o meu corpo acostumou, já não faz tanta interferência, sabe? Mas tem pessoas que têm hipersensibilidade a altas dosagens.
E aí isso pode causar taquicardia. Ao invés de melhorar o seu rendimento durante o treino, vai piorar. Cafeína é sempre bom passar no nutricionista para estar fazendo. Sim, cafeína, os vasodilatadores mesmo. Vasodilatadores. Né? Qualquer tipo de recurso ergogênico é importante ter um Você falou da beterraba, dá fala mais um pouquinho para nós da beterraba, dos benefícios dela no uso, como que é? Então, a beterraba, ela atua como, devido, né, a essa substância que é o nitrato presente ali, ela atua como vasodilatador. Qualquer tipo de vasodilatador a nível muscular, né, quando ele dilata a parede dos microvasos aí, ou dos vasos sanguíneos, a gente tem um maior suporte de passagem de oxigênio. Então, a partir do momento que você permite maior passagem de oxigênio, melhor o seu corpo vai responder, o seu músculo vai responder, né? Você vai ter períodos de fadiga muscular retardados, né? O desempenho vai aumentar. Um uso ótimo, então, no pré-treino da beterraba. Excelente, sim. Tem dosagens que dá para incluir. E aqui os efeitos dele, né? Vasodilatação. Sim, e é uma substância mais natural, né? Não é uma substância sintética. Aí você consegue comprar o pó da beterraba aí e fazer ele de modo mais natural possível. O pré-treino do pós-treino, qual que seria a grande diferença ali entre os dois? Né? Que você teria para falar para a gente assim, no pré-treino eu tenho que priorizar um tipo de alimentação, no pós-treino. Então, o pré-treino ele está muito relacionado a suporte para o seu desempenho esportivo. Então, o pré-treino ele sugere-se que seja um pré-treino, dependendo do tempo que a pessoa tem até atividade física, de baixo ou alto índice glicêmico, fontes de carboidrato. Tá? Por quê? Dependendo do tempo que você vai consumir a refeição até a execução do exercício, você precisa ter substrato energético suficiente para atender suas demandas durante a atividade, certo? Então, o pré-treino mais ideal é que você entenda o horário que o paciente vai começar o exercício, para você pontuar, olha, nesse pré-treino aqui seria interessante você colocar um carboidrato de alto índice glicêmico, que vai liberar energia mais rápida. Ou nesse momento aqui seria interessante você colocar um carboidrato de baixo índice glicêmico, que vai liberar energia de forma gradual. Mas basicamente ele visa suprir a demanda energética do paciente antes do exercício. Então fontes de carboidrato são essenciais nesse momento, tá? E incluir, né, se você quer segurar um pouquinho essa liberação dessa energia de forma gradativa, não causar altos picos de insulina, né, no paciente, é interessante você incluir também uma fonte de proteína no pré-treino. A proteína tem essa característica de segurar um pouquinho o pico da glicose. No pós-treino, né, a gente sempre falava sobre quando tomar um pós-treino, se é imediato, ou se tem diferença para quem quer emagrecer, para quem quer crescer. E aí? Então, no pós-treino, é muito importante a gente considerar que o pós-treino é tudo aquilo que você faz do exercício até o dia seguinte, né? Até o exercício novamente. Porque o pós-treino envolve alimentação, recuperação, hidratação, sono, né? Não é simples, lanchinho, eu gosto. Não é só bater o shake ali e tomar, né? Mas hoje tem uns estudos que mostram, sim, que o pós-treino do whey protein, de forma imediata, logo após o treino, é importante para a biogênese mitocondrial. Então, uma melhora da síntese proteica, tá? O resultado final seria uma melhora da síntese proteica. Mas seria interessante pensar nesse pós-treino como um processo de recuperação muscular. Então, você dá substratos, basicamente, glicogênio, né, derivado do carboidrato, e proteína, derivada de fontes de carne, leite, ovo, para poder fazer essa síntese proteica novamente. Para a pessoa recuperar melhor, né? E tem diferença entre quem emagrecer e para quem quer... As diferenças geralmente estão muito voltadas a quantidades, né? Mas a quantidade mesmo. A quantidade, o tipo de alimento que está distribuído, e isso é muito individual, porque depende muito da fase em que a pessoa está, do nível de treinamento dela, né? Se a pessoa faz uma corrida, um longão, por exemplo, e ela precisa de repor mais glicogênio depois desse pós-treino, ou não, se só a proteína de pós-treino imediato já é o suficiente. Isso depende muito de indivíduo para indivíduo. É uma pergunta assim agora, mais pessoal. Você é sua própria cobaia, assim, de fazer as coisas, porque a gente que trabalhava na área sempre falava, né? Você faz os treinos que você só passa para os outros. Eu sou minha própria cobaia, inclusive eu falo que eu tenho que puxar a orelha de mim mesma, sabe, ultimamente, porque devido à rotina, a correria, acaba que a gente vai, por exemplo, deixa de fazer determinada refeição,
ou pula determinada refeição. Então, assim, vou puxar um pouquinho da minha orelha aqui, sabe? Mas eu sou meu próprio papai. Eu testo muito em mim para levar para os meus pacientes aquilo que funciona, né? Dicas, na realidade. Né? Hoje em dia a gente tem um mundo de possibilidades, melhor desempenho esportivo, suplementos, igual você falou, recursos ergogênicos, mas tem que ver o que realmente vai ser funcional ou não para o paciente. Aí a pessoa ela pega, ela quer passar, né? Ela quer fazer um atendimento e tudo. Né? Você falou sobre exame, você falou sobre muita coisa. Como que funciona o atendimento lá no seu espaço hoje, assim? A pessoa te procura, ela já vai sair de lá com a alimentação, com a dietinha. Como que é o seu trabalho, né? Porque uma das áreas que a gente fala muito aqui no podcast é sobre o empreendedorismo, né? Sobre a gestão, né? Sobre como que funciona o serviço. Mas as pessoas talvez têm vontade, às vezes uma pessoa que está vendo a nutrição, às vezes alguma pessoa que tem vontade de cursar a nutrição. Me fala um pouquinho, como que é lá no seu espaço? Então, no atendimento clínico, a primeira coisa que a gente aprende, assim, quando a gente sai para o atendimento presencial com o paciente, é sobre a importância da escuta, né? Muitas das vezes, a maior parte das pessoas, elas deixam esse momento da escuta, de entender o objetivo do paciente um pouquinho de lado. Isso compromete muito na adesão do paciente à dieta. Então, são detalhes muito mínimos que a gente tem que se atentar que podem comprometer ou não a adesão dele. Por exemplo, qual é a sua relação com a alimentação? É uma relação de escape? Ou talvez, qual é a possibilidade que tem de você preparar essa refeição aqui? Você consegue preparar ela? Ou você tem que comer fora de casa? Eu acho que se tem algo que deixa triste qualquer pessoa é ela chegar lá e outra pessoa tem um monte de coisa complicada para ela, ela nunca foi na vida, nem sabe o que é, né? Não tá na grade alimentar dela. Sim, não faz parte da condição socioeconômica do paciente. Então, muitas vezes a gente tem que entender o que geralmente, e o que eu dou de dica para quem está formando agora. Primeiro, entender bem a rotina alimentar do paciente, porque na maioria das vezes o ajuste tem que ser feito em grande parte em termos de proteína e nutrientes básicos, por exemplo. Incluir um vegetal, uma hortaliça, uma fruta. Porque a nível de carboidrato, geralmente, o brasileiro, inclusive, ele sempre vai estar um pouquinho mais alto. Então, você entender a rotina alimentar do paciente, você vai ajustando dentro daquilo que ele já consome e o que é necessário. Isso aqui eu posso tirar, isso aqui eu posso reduzir, isso aqui eu posso incluir. Ah, você come pão francês de manhã, perfeito, vamos manter, mas vamos incluir um ovo. Entende? Então dá para você manter. Não precisa enriquecer o paciente. Não precisa de você tirar toda a rotina alimentar do paciente para cortar o pão, cortar o glúten, cortar, né, a rotina que ele já faz.